Meu pai pra mim é um herói. Pra mim, está sempre junto comigo, sempre quando eu posso, sempre quando eu preciso, ele está sempre lá. O maior exemplo como pai, pra mim, foi quando ele chegou quando eu era pequeno, quando um bocado de pessoas estavam zoando comigo, meu pai chegou e dando exemplo, dizendo pra mim, para as pessoas falarem isso, essas coisas de mim seriam um pouco errado. E essas pessoas meio que se comoveram com a palavra do meu pai e pararam de falar essas coisas de mim, certas coisas. O Josué é um dos meus filhos amados, que eu assim, aproveitei muito a infância dele, a gente brincava muito, a gente passeava muito, ele sempre com espírito aventureiro, então sempre foi meu companheiro de aventura, certo? Andando nos rios, nas matas, nas praias e nas nossas pescarias, né, que a gente costumava fazer juntos. Um dos grandes orgulhos é ver ele fazendo parte aqui da obra de Deus, trabalhando na obra, servindo ao nosso Senhor. Né? Isso para nós é muito gratificante, é uma bênção. Olha aí. Oi, teu pai. Pai, eu te amo, pai. Papai também te ama. Bom, é clichê, mas o meu pai, ele é o melhor do mundo. Ele é um homem íntegro, um homem de Deus, um homem que é temente ao Senhor Jesus. E é um homem trabalhador, muito forte. O melhor pai do mundo que eu poderia ter. Sim, desde criança meu pai é a minha inspiração do que eu quero seguir como profissão e também como ser humano. Mariana é uma das 3 filhas que eu tenho, né? Ela é a segunda. É uma boa menina, desde pequeno que tenho cuidado com ela, né? Como das outras também. E muitas situações que eu sempre lembro quando ela era pequenininha, né? Saía para trabalhar, Mariana no meu pé, chorando para que eu não saísse. Mas essa é a minha Mariana, né? Sempre foi assim, desse jeito. E sempre tive os cuidados necessários, né? Ela não tem de que reclamar de mim por falta de cuidado, de educação que eu dei para ela, né? De tudo aquilo que estava dentro das minhas possibilidades, eu fiz e continuo fazendo, né? Em favor dela e em favor das outras também. Ela crescer sempre do meu lado, né? Na presença de Deus, porque quando eu cheguei na igreja, a Mariana estava na barriga da minha esposa, né? Então desde o princípio ela já é da igreja, né? E isso é o meu orgulho porque ela nunca saiu, nunca se desviou da presença de Deus, né? Falha, defeito todos nós temos, mas com relação a sair, ela nunca saiu, desde o ventre da mãe dela até hoje, e hoje está com um engajamento maior, né? Isso me orgulha mais ainda. Isso é uma pequena demonstração do meu amor pelo Senhor. Obrigado. Tá aqui. Isso representa... É uma satisfação para mim, né? Em ter ela como filha. E nesse momento, né? Que a gente está testemunhando aqui o que ela é para mim e o que eu sou para ela, né? Eu creio que ela ainda vai dar muitos frutos de bênção, né? Amém. Em nome do Senhor Jesus. É uma figura de perseverança. É alguém que consegue superar muitos problemas, ser criativo para resolver problemas e conseguir fazer várias coisas, conseguir ser versátil em muitas situações, mesmo tendo problemas, como qualquer ser humano tem, basicamente. Acho que é o que eu posso escrever.
É um exemplo de força em geral, de conseguir superar muitas coisas, mesmo que tenha problemas, tenha dificuldades bem maiores do que alguém normal consegue suportar psicologicamente. E é um exemplo de força, de fortitude, de resistência, basicamente. O Matheus hoje ele é quer dizer, hoje não, ele sempre foi, né? Mas hoje ele é o meu orgulho. Eu falo dele para todo mundo. Ele ainda é o meu neném, né? Ainda é o meu Mateuzinho. Eu não chamo nem ele de Mateus, ele tem vários apelidos, eu não vou dizer aqui, mas eu não chamo ele de Mateus. Mas hoje o Mateus, para mim, é o meu orgulho. Eu digo para todo mundo o que ele faz, o que ele não faz. Ele até fica chateado às vezes porque eu digo. Mas eu sinto prazer em dizer, em falar dele. Para mim, ele é tudo hoje. É o meu orgulho. Tudo. O Mateus, ele é assim, apesar desses problemas que ele tem, que ele vai, com certeza, com fé em Deus, ele vai superar tudo, já está superando, tudo. Essa força de vontade dele, essa inteligência dele, tudo isso. Meu pai, para mim, é um exemplo de calma e tranquilidade, né? Enfrentar algumas situações que a gente já passou por algumas dificuldades em casa, né? E ele sempre se mantinha calmo. Não ficava desesperado, até porque no desespero a pessoa não resolve nada, né? Então, para mim, ele é esse exemplo. No momento não me vem à mente nenhum específico. Então, o maior exemplo que eu tiro dele é esse mesmo. É essa calma, essa tranquilidade que ele tem, assim, frente a algumas dificuldades, né? Então, eu tiro isso como o maior exemplo. É um filho exemplar, né? Da igreja, trabalho, no estudo, né? É o único que se formou até agora, está se formando, né? De ser a pessoa que ele é agora, né? De ser estudioso e trabalhador, né? Está na igreja e a profissão dele agora que ele está. Sim. Aqui o presente. Obrigado. Não era necessário, mas fazer o quê? É sempre bem-vindo. Não está aceita, né? Um abraço. Agora um abraço, né? A gente não muito tem abraço não, né? Mas... Abre uma exceção. Porto Seguro. Uma segurança que quando eu preciso, eu sei que eu posso contar com ele. Já tô chorando já. De bondade com o próximo, com as outras pessoas. Ele sou eu na idade dele. Filho, a gente sabe nem o que falar, né? Porque filho é a razão de a gente acordar todas as manhãs para lutar por ele. Estar na igreja, coisas que eu não tive a oportunidade na idade dele e hoje todos eles têm. Está servindo ao Senhor Jesus. Obrigado. Um grande abraço. Diferente dos meus colegas, eu nunca tive um pai presente em minha vida. Eu nunca tive um pai que pudesse me orientar, me dar conselhos em minha vida. E ao longo desse tempo, eu comecei a armazenar ódio em meu coração. Raiva por não ter tido um pai. Raiva por ele ter não escolhido estar do meu lado. Mas ao encontrar Cristo Jesus, ao encontrar a palavra dele, eu descobri que tem um amor maior do que todos os amores nesse mundo, guardado para mim. E esse amor me encontrou e eu encontrei ele. E graças a isso, hoje eu consigo viver em paz. E perdoei meu pai. E se você, assim como eu, não teve um pai presente em sua vida, perdoe ele. Tire esse ódio do seu coração. Vá para Jesus, que Jesus tem um amor maior em sua vida. E se você tem esse pai, e mesmo assim ele não é aquele melhor pai do mundo, ame a ele, respeite e honre. Essa é a nossa obrigação como filhos. Eu também não tive um pai presente. O perdi quando eu tinha 2 anos. E desde então, minha mãe que vem cuidando de mim. Eu moro junto dela, dos meus avós. Por mais que eu tenha a presença do meu avô, ele não é tão próximo como se fosse um pai para mim. Eu senti a falta dele em vários momentos, quando
Não é a mesma coisa estar brincando com a sua mãe. Ela não gosta das mesmas brincadeiras, ela não leva tão a sério. É bom a adrenalina que o pai traz, né, nas brincadeiras. Eu levo como se eu carregasse o nome dele. Eu tento fazer o melhor para, de certa forma, orgulhar ele, por mais que ele não esteja presente. Em qualquer oportunidade, se tiver coisas ruins a se fazer, coisas, como posso explicar, desonestas. Eu penso o que ele acharia se eu estivesse sendo desonesto com qualquer pessoa. Você que tem pai, valorize o pai que tem. Você não sabe se ele vai estar com você amanhã ou depois. Procure honrar ele. Você vai sentir falta quando ele for embora e vai lembrar dos momentos que esteve com ele e não pôde orgulhá-lo de certa forma. Pai para mim é sinônimo de referência. Falando de uma forma bem pessoal, meu pai foi quem formou o meu estilo de vida, posso assim dizer. As escolhas mais importantes da minha vida foram baseadas em escolhas que meu pai um dia já fez, até as coisas mais simples, como por exemplo, os tipos de música que gosto de ouvir, os tipos de filme ou série que eu consumo. Tudo isso é muito dado ao meu pai, que vai muito além de uma questão genética, vai muito além de uma questão sanguínea, biologicamente falando, né? O homem que eu tenho como referência na minha vida não partilhava do mesmo tipo genético que eu, mas é sim alguém que, apesar de ter partido desta vida, é alguém que eu amo. Não amava, amo de todo o meu coração, e até aproveito a oportunidade para citar uma canção que é composição do nosso ministério, né, Carlos, e que fala assim: quando eu olho para dentro de mim, eu sei que leva um pouco daquilo que é teu. E esse trecho da música, eu me identifico muito com isso. No meu dia a dia, quando faço algo, quando rio de alguma forma, ou quando vejo alguma música, quando me comporto de alguma forma espontânea e acabo lembrando de que ele faria da mesma forma, que ele agiria da mesma forma. Porque eu cresci ao lado dele, meu caráter foi formado ao lado dele, e eu sinto isso vivo ainda dentro de mim. E o que me conforta, apesar de ser uma situação delicada e posso dizer até que recente, que eu entendo, que inclusive foi algo que ele me ensinou, que não passa de uma viagem, onde vamos para o mesmo lugar, e ele apenas foi de forma antecipada, né? Ele foi primeiro do que eu. O motorista dessa condução chamada vida, que é Cristo, o levou primeiro. Um dia eu irei também e estou caminhando até chegar lá. Isso conforta. É claro que eu não vou mentir. Dói às vezes, né? Você ver algumas conquistas que eu queria muito compartilhar com ele e não posso. Realizar alguns sonhos que ele tinha para mim e estão se realizando hoje e não poder contar para ele, que era sempre a minha ansiedade. Eu acho que todo garoto que tem uma boa conexão com seu pai, o maior desejo dele é dar orgulho, é olhar para ele e dizer: pai, eu consegui fazer isso. E a gente sempre teve essa conexão bem... Às vezes eu até brincava com ele, eu dizia: não é nem um pai, é um irmão, né? E de fato era. Compartilhar medos, inseguranças, anseios. E pai para mim é isso, é referência. Conheço sim o meu pai, geneticamente falando, um homem que eu respeito, mas um homem que criei referência, que cuidou de mim e que eu falo sem medo de errar, que foi o homem que me inspira a ser quem eu sou e que posso até chamá-lo de amor da minha vida de uma forma paterna. Foi sim o meu pai que partiu, né? E é isso, é referência. Outra pessoa que tenho por pai, que é referência minha hoje, que graças a Deus ainda com vida, é o pastor Marcelo. É um homem que para mim também é meu pai e tenho como referência. O meu pai, o pastor Heberto, né, que foi quem cuidou de mim, ele teve sim seus erros, suas falhas, mas até isso serviu de aprendizado para mim. Erros que eu luto para não cometer, pois também não sou perfeito, mas com certeza ele teve muito mais acertos.
E acertos esses que me inspiram, que me orgulham e que eu quero seguir. Sem dúvidas, o que eu diria para ele, se ele estivesse aqui nesse momento, é que eu amo muito. Muito obrigado por me amar como filho de verdade, pois sei que era essa consideração que ele tinha por mim e sem dúvida é essa que eu tenho também por ele. E um dia lá na glória eu vou reencontrá-lo e vou poder abraçá-lo e contar todas as coisas que hoje eu não posso contar por ele não estar mais presente em nosso meio. Mas vou lutar para realizar muitos sonhos. Sonhos, inclusive, que é engraçado porque tinha coisas que ele queria que acontecesse na minha vida e eu nem sabia e acabei realizando depois da sua partida e não pude dizê-lo, não pude contar e dar a ele essa alegria. Mas Deus sabe todas as coisas e acima de todos esses que citei, o nosso Deus é o Senhor Jesus, é o Deus Todo-Poderoso. É Ele quem nos guarda e provê essas bênçãos maravilhosas que podemos chamar de Pai. O que o Pai representa para você? Ai, peraí, vamos começar. Quem é o seu pai? O orgulho de um pai é quando vê o filho pagando a conta de água ou de luz em casa. Você pode cortar. Pode falar o que você fez. Desculpa. Concentre, cara. Não, é. Pronto, já tá gravando. Vai. Diferente dos meus colegas, eu nunca tive um pai ausente em minha vida. Eu nunca tive um pai que estivesse ao meu lado para... Presente. Ausente, presente. Eu troco sempre. Ausente. Eu tive um pai ausente. Brincadeira, peraí. Vamos recomeçar.